Quais foram os animais que mais devoraram seres humanos na história? O lobo de Gévaudan, ou como é mais conhecido, a besta de Gévaudan, em meados do século XVIII na França. A besta de Gévaudan causou terror e desespero nos moradores, fazendo mais de 113 vítimas. E além das pessoas que ela devorou, há relatos de sobreviventes que foram inteiramente mutilados por ela. E com todo esse massacre acontecendo, o rei Luís XV ofereceu uma recompensa para a pessoa que conseguir capturar o lobo. Uma grande caçada se inicia na França. Milhares de caçadores estão atrás do lobo. Vários caçadores não voltaram dessa caçada. Em 1767, Jean Chastel, um caçador muito conhecido, conseguiu botar fim nessa ameaça, trazendo finalmente alívio para a região e se tornando um herói local. Porém, ainda os ataques continuaram por 2 anos após a fera ser morta. Talvez não fosse só uma besta de Gévaudan. Talvez fosse 2, 3 ou até mais. Apenas 2 anos depois do abatimento da fera, a região teve paz novamente. A besta de Gévaudan é um mistério que fascina pessoas até hoje. A lenda dessa besta paira até hoje sobre a França. Leopardo de Rudeprayag, mais conhecido como Devorador de Homens de Rudeprayag. Entre os anos de 1918 e 1926, esse leopardo devorou mais de 125 pessoas. Isso tudo ocorreu nas florestas da cidade de Rudeprayag, na Índia. E tudo isso começou quando um leopardo desenvolveu o gosto pela carne humana. As vítimas eram atacadas dentro de suas casas enquanto dormiam, ou quando estavam sozinhas na floresta. Foram feitas inúmeras tentativas para capturar a fera, mas todas elas falharam. Foi quando Jim Corbett, um caçador muito conhecido, foi chamado para dar fim a essa fera. Corbett já era muito conhecido por sua habilidade de rastrear e abater tigres e leopardos. Ele aceitou esse desafio e se dirigiu a Rudeprayag. A caçada ao devorador de homens foi longa e perigosa. Corbett passou vários meses na floresta, estudando os hábitos do animal e tentando prever seus movimentos. E finalmente, em uma longa e exaustiva perseguição, Corbett conseguiu encurralar a fera, e com um único tiro, Corbett abateu Rudeprayag, o devorador de homens. Esse evento causou grande alívio e paz para os moradores de Rudeprayag, que celebraram Jim Corbett como um herói, o demônio de Gumalapu. Um leopardo que devorou mais de 100 pessoas. Suas vítimas eram principalmente moradores locais que se aventuravam nas florestas de Gumalapu. E essa criatura atacava geralmente à noite, emboscando suas vítimas de maneira silenciosa e mortal. Ela era terrivelmente conhecida por seus olhos brilhantes, que paralisava a vítima de medo. Após décadas de terror, um grupo de caçadores experientes decidiu que era hora de botar fim no demônio de Gumalapu. Seguindo as orientações de um xamã local, eles montaram uma emboscada meticulosamente planejada na floresta. O grupo atraiu o demônio com uma fogueira acesa e algumas iscas. Os caçadores cercaram e o atacaram com lanças e armas de fogo. A batalha foi intensa, muitos caçadores saíram feridos. Somente após horas de luta conseguiram abater a fera. E para garantir que essa fera nunca mais voltasse, o xamã local realizou um ritual, selando o espírito da fera e enterrando ela em um local da floresta. Somente após a morte da fera, Gumalapu teve paz novamente. A lenda do demônio de Gumalapu permanece viva até hoje. Esse leopardo devorou mais de 125 pessoas, e ele é conhecido como Leopardo de Garhwal, um dos maiores caçadores de humanos da história. Tudo isso ocorreu entre os anos de 1918 a 1926 na Índia, mais precisamente em uma região montanhosa da Índia, conhecida como Garhwal. Durante o período de ataques do leopardo, havia acontecido a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, que havia deixado muitos corpos pelo chão, atraindo o leopardo. Esse leopardo acabou tomando gosto pela carne humana, e assim começou a sua chacina. A situação chegou a um ponto tão terrível que o governador local da época pediu ajuda para Jim Corbett, um famoso caçador. Jim Corbett era conhecido por caçar grandes felinos como onças e leopardos. Corbett passou semanas na floresta estudando os hábitos do animal. Finalmente, só em 1926, Corbett conseguiu pegar a fera. Após uma longa perseguição exaustiva, Corbett conseguiu abater a fera com um tiro certeiro. E nesse dia, Corbett foi celebrado como um herói. E para quem quer saber mais desse relato, Corbett também escreveu ela e muitas outras em seu livro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e me seguir para não perder nada, hein? Falta pouquinho pra gente chegar a 10k. Então me segue aí pra gente chegar em 10k logo.